linda do meu coração! Olha só, bem rapidinho, hoje o conteúdo desse vídeo tá maravilhoso e eu tenho certeza que você vai assistir até o final. Antes disso, já curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e vem comigo porque nós vamos mergulhar nos segredos das 10 pragas. Isso mesmo, vem comigo. Agora, nós estamos na parte da história onde o povo estava sofrendo, escravizado. Eles clamavam por um libertador, eles pediam para que Deus os libertasse. E aí Deus envia um libertador que nós já vimos no vídeo anterior. Vou deixar aqui em cima nos cards se você ainda não viu o chamado de Moisés. E aí Deus resolve libertar o povo e para isso ele endurece o coração de Faraó com as 10 pragas. E aí surge a Páscoa, né? Começa a acontecer os rituais da Páscoa, todos aqueles passo a passo, que se você também não viu, eu vou deixar outro card aqui com o vídeo da Páscoa para você ensinar para suas crianças. Hoje nós vamos falar sobre as pragas que sucederam no Egito quando Moisés foi até o Faraó pedir para que libertassem o povo e Faraó endureceu o coração e não libertou o povo. Para isso, nós vamos utilizar a nossa Bíblia Segredo para nós despertarmos a curiosidade das nossas crianças. Aqui nós vamos nos deter a explicar o que tinha por trás de todas essas pragas, tá? Cada uma das 10 pragas foi aplicada no povo egípcio com um propósito de fazer com que eles entendessem alguma coisa. A maioria das pragas foi um estímulo para atingir diretamente a religião dos egípcios e você vai ver o porquê daqui a pouquinho. Então, eu vou utilizar o recurso que a gente fez em um outro vídeo para você ver como a gente usa. E a primeira praga foi a... Você lembra? Tchanaram! A água em sangue. A primeira praga foi... O rio Nilo foi diretamente atingido com sangue. Quando Moisés tocou no rio, as águas imediatamente se tornaram em sangue. Antes de entrar nessa explicação, eu preciso que você entenda algo assim rapidérrimo. Eles adoravam tudo, eles adoravam o sol, eles tinham um deus para a noite, eles tinham um deus sapo, um deus vaca, um deus para tudo, eles tinham um deus. Era como se eles tivessem uma necessidade básica de adorar a tudo que o Criador criou, ao invés de adorar o próprio Criador. Então, se você pesquisar aí a história do Egito, os deuses da antiguidade, você vai entender melhor cada uma dessas pragas. O que eu vou te trazer aqui é um resumo para você saber e aplicar na vida das suas crianças, que eu tenho total certeza que eles vão amar esse conhecimento. Sempre que você aplica um conhecimento novo na vida da sua criança, ela fica perplexa, querendo mais e mais. E aí você vai atrair essa criança para sua aula, porque você vai ter sempre algo novo para servir para essa criança, sabe? Não é sempre aquela mesmice. Então você vai mudar essa teoria na visão da criança. Os egípcios, eles entendiam que quando eles iam dormir, eles adoravam lá o deus deles, e aí eles entendiam que o sol, o ato do sol se pôr para virar noite, durante a noite, ao nascer do sol, era considerado como uma vitória. Ou seja, o deus sol venceu as trevas, né? Venceu a escuridão da noite e conseguiu nascer. Então, quando veio as 10 pragas, a primeira praga que atingiu diretamente o rio Nilo, estudiosos aplicam a teoria de que quando Faraó se levantava do seu sono de majestade, ele ia direto lá no rio Nilo se banhar
Porque quando ele saía da água, ele era como se ele tivesse tomado um banho de divindade. Ele se sentia realmente um Deus poderoso ao sair do rio. Por quê? O rio Nilo simbolizava fertilidade, simbolizava vida, e ali no rio Nilo havia muitas espécies de peixes que os egípcios também veneravam. Algumas espécies eram tidos também como deuses. Então, quando Deus atingiu diretamente o rio Nilo, as águas que eram tão adoradas e veneradas pelos egípcios ficou diretamente inútil. Por quê? O rio abastecia as casas dos egípcios, as plantações eram regadas com esse rio, ou seja, o Egito dependia desse rio para ter água. Agora, nesse exato momento, para e pensa que o Egito ficou sem água, as águas foram transformadas em sangue, e é como se o terror tivesse se espalhado pelo Egito. Você já pensou em ficar sem água? Quando falta água na sua casa um dia já é terrível. Imagina essa situação em você não ter água e, além de ter água, ter o sangue. O sangue não é algo muito cheiroso. E aí o rio foi atingido pelo sangue. Haviam animais ali aquáticos, então peixes morreram. Imagina o fedor que começou a surgir. Uma praga já traz muitas consequências, mas mesmo assim Faraó endureceu o coração e não cedeu, né? Mas Deus havia avisado Moisés que isso aconteceria, então, né? Deus é o dono de tudo, e ele partiu para a segunda praga. Você lembra qual é a segunda praga? E aí você coloca um tom de suspense, né? A segunda praga foi o quê? As rãs! Isso mesmo! O Egito foi infestado de rãs. E agora, as rãs eram animais adorados pelos egípcios, eram animais sagrados. Tanto é que uma das suas deusas, a deusa Hecate, era uma deusa que tinha cabeça de sapo. E o maravilhoso é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF desse vídeo. Eu vou deixar aqui um PDF disposto para você gratuitamente. Você entra ali, você vai baixar esse PDF. E eu coloquei nesse PDF todas as imagens desses deuses que eu vou falar aqui, para ficar mais fácil para você estudar e aplicar nas suas aulas, tá legal? Depois que você assistir o vídeo, assiste até o final, vai ali na descrição do vídeo e baixa esse PDF e estuda tranquilamente todo esse conteúdo, que você vai, aumentar o seu grau de conhecimento lá nas alturas, tá? Voltando então para a deusa Ra deles. Eles supunham que essa deusa, ela tinha o poder criador, então eles adoravam essa deusa. Só que, no entanto, no momento em que o Egito foi infestado de rãs, para eles foi como se a tal deusa, que era a que possuía o poder de criar, já não estava mais com esse poder. Porque se ela tivesse tanto poder, ou ela poderia parar essa infestação de rãs, ou ela poderia, no mínimo, fazer algum outro tipo de coisa que beneficiassem os egípcios que tanto a adoravam. No entanto, na visão dos egípcios, essa deusa não fez nada. Então, ela passou do papel de deusa adorada a uma deusa nem tão adorada assim, porque passou a ser nojento. Imagina rãs em cima das camas, rãs saltitando em cima da mesa, dentro das panelas de comida, nas cestas de fruta. Era terrível, passou a ser uma coisa nojenta, sabe? Uma coisa que não dava para suportar. Com essa praga, Deus trouxe o quê? A humilhação para o Egito. Cadê o Deus que poderia fazer algo para cessar essa rã? Ou seja, ela era uma deusa, mas não podia fazer nada pelos próprios maninhos dela? É, isso aí mesmo, é de se pensar. E aí nós vamos para terceira praga, que foi o quê? O 3, a praga número 3 foi os piolhos. Pensa, meu pai do céu, piolho por toda parte. A
Bíblia fala que quando Arão estendeu o seu bastão na terra, o pó da terra virou em piolhos. Pensa, piolho para tudo que é lado. Gente, que coisa cruel que deve ter sido essa situação. Detalhe básico que você não pode esquecer é que até agora, a primeira e a segunda praga, os magos do Egito, os sábios do Egito, eles conseguiram copiar essa praga. Ou seja, eles conseguiram também, através das ciências ocultas, das magias que eles faziam, eles conseguiram copiar essa mágica de transformar a água em sangue. E eles conseguiram também copiar essa mágica de criar rãs. Então, eles, até então, era como se tudo tivesse sido muito artificial, entendeu? Como esse Deus criador que pode fazer água, os meus magos também fazem. Os sapos, então, os meus magos também fazem. Só que agora, quando a terceira praga chegou e atingiu de cheio o Egito, que o pó da terra se transformou em piolhos, os sábios não conseguiram fazer a cópia dessa praga. Então, eles mesmos tiveram que afirmar que isso só pode ser coisa do Deus Todo-Poderoso. Isso com certeza é o dedo de Deus. Então eles tiveram que reconhecer que Deus era o maior. O que representou uma vergonha total para o tal Deus Tote que eles adoravam, que era o Deus considerado por eles o Deus que proporcionava conhecimento, que proporcionava sabedoria, que possuía a arte da magia, sabe, o domínio da magia. Então foi uma humilhação total para esse tal Deus aí, desmoronou esse Deus também que era tão venerado, porque se fosse realmente tão venerado e pudesse fazer alguma coisa, teria continuado ajudando os magos a copiarem a tal magia que Deus de Israel, o Deus de Moisés, estava fazendo entre o povo. Vamos então para a quarta praga, que é a nossa Bíblia Segredo vai nos revelar. A quarta praga foram as moscas. Tem coisa pior do que mosca em toda parte? Gente, eu detesto mosquito, detesto mosca. E aí eles vêm nos piores momentos e ficam ali, né, te azucrinando tua cabeça. É muito irritante o mosquito, vamos falar sério, é muito irritante o mosquito. Agora pensa uma infestação de mosca pra todo lado. Nossa, essa praga deve ter sido cruel demais. E aqui, nessa quarta praga, entra um novo elemento do nosso Deus Todo-Poderoso. Qual foi o elemento que entrou aqui? A distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. Isso mesmo, essa praga ficou separada do povo de Deus, não atingiu as casas do povo israelita, atingiu somente a casa dos egípcios. Então, além do desconforto causado por moscas por todo lado, tinha também os problemas relacionados à saúde que as moscas causam. E aqui Deus mostrou para Faraó e para todo o povo que ele não era uma divindade comum. Ele era o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e que tinha o domínio até das moscas nas suas mãos. Porque as moscas sabiam que elas só deveriam atacar, né, o lado egípcio, e elas estavam expressamente proibidas de passar para o lado dos israelitas. Pensa só, as moscas são inteligentes o suficiente para obedecer a Deus. Faraó queria mais o que, além de entender aqui que Deus era realmente o Deus que estava exigindo que ele libertasse o seu povo para ir adorá-lo, né, sair do Egito e ir em busca da nova terra. Porém, Faraó continuava com o coração endurecido e não deixava o povo sair. Então, Deus mandou a quinta praga, a morte dos animais. Nessa quinta praga também houve uma linha de separação entre os animais do Egito e os animais do povo de Israel. Só morreu o rebanho, né, dos egípcios. O rebanho dos israelitas não foi atingido. E isso mostra o cuidado que Deus tem com o seu povo. Porque pensa só,
A economia do Egito com essas pragas, foi afetada de forma direta. O povo que era riquíssimo, né, que tinha suas plantações, que dependiam do rio Nilo, foi afetado. Então os animais, agora o seu rebanho, o seu gado também foi afetado. Então a área financeira do povo do Egito foi atingida totalmente. Pensa, de uma hora para outra, morrerem todos os gados, morrerem todos os animais, o que eles iam fazer, né? E nessa quinta praga também tem um outro aspecto que bate diretamente com os deuses que eles adoravam. Tinha a deusa Hathor, que era uma deusa vaca, que representava a fertilidade, segundo eles era a protetora das gestantes. Então, aqui Deus confronta diretamente essa deusa vaca, né? Que tipo de Deus é esse que não consegue nem cuidar dos companheiros da sua espécie? Meio preocupante isso, né? Ter alguém que não pode cuidar de você. Enfim, Deus quebrou ali essa crença nessa tal deusa, e tinha um outro Deus também que era responsável pela fertilidade dos rebanhos. E estamos chegando na sexta praga e nós vamos descobrir qual é a sexta praga. Eram as feridas, as chagas, as úlceras, dependendo da sua versão que você estiver lendo. Até aqui, os magos de Faraó estavam juntamente com ele, estavam presenciando todos esses milagres que Deus estava realizando. Porém, quando a sexta praga, a praga de úlceras, chegou no povo do Egito, continuou havendo essa distinção, porque o povo de Israel não foi atingido por essa praga. Essa praga foi tão forte, essas feridas eram tão profundas, tão doloridas, tão penetrantes, que esses magos, os ajudantes do rei, acabaram indo para suas casas, né? Foram em busca de procurar tratamento para curar essas tais feridas. Então, até agora, Deus tem mostrado claramente que tem cuidado do povo dele, né? Porque era algo visível, somente um lado, vamos dizer assim, somente um lado sofria, o outro lado não sofria. E era tão prático, né, que isso cessasse. Era somente Faraó libertar o povo para ir, né, adorar a Deus. Porém, Faraó continuava com o coração, endurecido. Faraó não libertava o povo. O que chegou à sétima praga, que foi a tempestade de pedras. Agora ferrou tudo. A sétima praga, Deus anunciou que viria no dia seguinte. Então, Deus foi tão misericordioso que deu um tempo para eles protegerem as suas casas, protegerem as suas plantações, porque todo lugar onde a chuva de pedra caísse, destruiria. Então, mataria plantações, destruiria casas, né? Seria um terror total. Porém, mesmo com Deus trazendo esse aviso, o Faraó continuou com o coração endurecido, não libertou o povo e a chuva de pedra caiu e destruiu tudo. E foi uma humilhação total para os deuses que eles acreditavam ser os responsáveis pelas obras da natureza. Por exemplo, o fogo, a água, a chuva, a morte. Então foi uma vergonha total para o deus Osíris, que era o deus do fogo, e para o deus Íris, que era o deus da água. Recaiu a humilhação total, porque ficou comprovado que eles não eram aptos a controlar os elementos naturais e que apenas o único Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que sabe exatamente a hora em que a chuva vai cair, porque ele avisou que a chuva começaria no dia seguinte. Assim, não havia sombra de dúvida e não ia ter como dizer que foi coincidência. Ficou claro mais uma vez para Faraó que Deus não estava de brincadeira. O que nos leva para a oitava praga, que era a praga dos gafanhotos. Gente, os gafanhotos são animais que devoram tudo onde eles passarem. Então você pensa a limpa que os gafanhotos começaram a fazer. E mais uma vez a vergonha recaiu sobre os deuses adorados pelos egípcios, porque eles adoravam o deus Shu, deus do ar, e o deus
Sebek, que era um deus inseto. Onde esses deuses estavam que eles não puderam controlar essa infestação de gafanhotos? Ou seja, eles não puderam fazer nada para controlar essa praga, o que nos leva para a 9ª praga, que até então deveria ser a mais cruel de todas para os egípcios, que era a escuridão. Agora o Egito ficou em escuridão por 3 dias. Isso mesmo, uma escuridão total, em que as pessoas não conseguiam nem se enxergar nessa escuridão. E na casa dos israelitas havia luz. Ou seja, mais uma vez houve essa distinção entre os povos, onde Deus demonstrou o cuidado que ele tinha com o seu povo. E por que que essa era a praga mais temida pelos egípcios? Deveria ser, né, antes da 10ª praga. Porque eles entendiam, né, que quando o sol nascia até o sol se pôr, era uma batalha que todos os deuses, né, os deuses juntos haviam vencido. Eles haviam vencido o período da noite, da escuridão, e essa vitória desses deuses era o que tinha permitido que o sol nascesse, retirando assim, né, de Deus o domínio do nascer do sol, né? Salmos fala: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor nos dá a segurança. Então essa praga foi um golpe cruel, fatal no deus Ra, que era o deus do sol. Onde estava esse tal Deus que o sol não conseguiu nascer, né, durante 3 dias? Foi a prova final de que os deuses perderam a batalha. Onde Deus não permitir que haja luz, que haja o sol, que haja o dia, não vai haver. Por 3 dias, então, eles ficaram no escuro total. Bastou? Não bastou. Faraó continuava com o coração endurecido e não liberava o povo para ir adorar ao Senhor, para ir em busca da terra prometida, o que nos leva para a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Com a 10ª praga, Deus não queria exterminar o pessoal, Deus não queria eliminar o povo. Deus estava só mostrando que a contrariedade à sua vontade não seria mais tolerada. Agora era a finaleira das pragas e Deus exerceria a sua vontade. A morte dos primogênitos foi um vexame total para os deuses que eles acreditavam ser os deuses responsáveis pela vida e pela morte. Onde estavam essas divindades que não foram capazes de parar a morte ou até mesmo de fazer ressuscitar esses primogênitos que haviam morrido? Pois é, essa praga foi a praga que quebrou totalmente o coração de Faraó. E agora Faraó, entristecido, com o seu orgulho estraçalhado, resolveu libertar o povo. E não somente isso, a rendição de Faraó foi completa, porque ele liberou o povo para ir, como também deu-lhes o que eles desejavam. Então, você vai ler lá em Êxodo que o povo passava nas casas e as pessoas davam seus ouros, né? Davam o que eles queriam para que realmente eles pudessem ir embora do Egito de uma vez, para que aquelas pragas cessarem, para aquele mal que Deus, Criador, estava mandando sobre eles. E o povo, enfim, foi liberado para sair do Egito, para deixar de ser escravo. O mesmo Deus que tirou com mão forte o seu povo do Egito é o mesmo Deus que cuida das nossas vidas hoje. Você tem que ressaltar para suas crianças que Deus é o mesmo ainda hoje. E tudo que Ele tiver que fazer pela nossa vida, pelo nosso cuidado, Deus vai fazer. Deus vai nos proteger, nos livrar do mal. E para isso nós temos que o buscar cada dia mais. Acompanhar os passos de Cristo, sabe? Procurar ter um momento com Deus. Isso é maravilhoso. Eu espero que eu tenha ajudado você e despertado em você um pouquinho mais dessa curiosidade sobre os propósitos de todas essas pragas. Nada do que Deus faz é em vão. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Um grande beijo no teu coração.
Fica com Deus e até o próximo vídeo.